E estava hoje conversando eu, pastor César, mais alguns irmãos. A oração ela é uma tarefa não tão fácil de executar. Tanto que hoje nós temos aqui desde as 5 da manhã, vai até as 22, e me parece que nem todos os horários foram preenchidos. Então é uma tarefa difícil, porém é maravilhoso. Às vezes quando nós estamos aqui, às vezes até só, dificuldade, né? Parece que o horário não passa, mas depois tem fruto. Fruto maravilhoso. Glória a Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos sintonizados no céu. Deus tem uma multiforma de falar com o homem. Nós ouvimos a voz de Deus através da palavra. Deus fala conosco através dos louvores. Deus usa um profeta para falar conosco. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas qual é a forma que nós temos de falar com Deus? Orando. Não é? Dialogar com Deus. Contar para Deus as nossas necessidades. Adorar a Deus na nossa oração. Às vezes alguém diz assim, eu não tenho tanta palavra para estar orando, passar uma hora buscando a presença do Senhor. Mas fica na presença do Senhor adorando. Vai dizendo, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Glorificado é o teu nome. E o Senhor, que é grande em bondade e misericórdia, Ele vai enviando da sua graça, da sua presença sobre a vida do seu servo. E nós vamos adorando, e de repente o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração, a nossa alma. E aí começamos a falar em línguas estranhas. Quem não é batizado começa a sentir algo especial na sua vida, algo diferente. Parece que o coração está ardendo. É a presença de Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, meus amados, o Senhor nos apresenta 4 coisas importantes para que através dela Ele venha sarar a nossa terra. O Senhor disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Aí Ele diz, então eu ouvirei dos céus. O que Ele faz? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como está a tua terra aí? Aleluia. Às vezes a nossa terra, ela fica enferma. As lutas, a adversidade, os problemas se levantam contra a nossa vida. Nós vamos desanimando, alguém vai desanimando, vai perdendo a esperança. Alguém diz assim, eu estou perdendo a minha fé. Vai para a presença de Deus, vai falar com Deus, vai gemer na presença do Senhor. Deus conhece o teu gemido. O povo de Deus deve clamar agonizantemente, pedindo misericórdia, e deve depender totalmente dEle, confiar nele e buscar a sua intervenção. O problema está difícil.
aos nossos olhos. Mas se nós dobrarmos o nosso joelho, começar a falar com Deus, aquilo que está difícil para nós não é nada para Deus. Aquilo que é impossível a nós está tão fácil para o Senhor agir. Então, meus amados, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. O hino 358 diz que os fiéis oravam unidos. O que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Estavam ali buscando, e o Senhor enviou a sua presença. Estavam no cenáculo, buscando a presença do Pai. Jesus disse: não ausentais de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam ali, todos juntos, assentados no mesmo lugar. A intenção era a mesma, era ser renovados. De repente, quando eles menos esperavam, diz a palavra, que veio do céu o som, como de um vento veemente, impetuoso, que não podia ser detido, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós sentimos aqui, nesse período tão pequeno de oração que nós tivemos, 10 minutos apenas, mas o Espírito Santo se fez presente aqui em nosso meio. Então é muito importante, meus amados, quando nós estamos na presença do Senhor em oração, nós precisamos buscar a Deus em oração. Primeira Carta de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus está ouvindo a sua oração. Quantas vezes nós pensamos, não tem jeito? É um gesto tão simples, diante das dificuldades que nós enfrentamos e pensamos, não vai ter solução, não vai ter jeito, é difícil. Dobra o joelho. Olha como é simples. Dobra o joelho, começa a falar com o Papai do céu. Aleluia. Aí ele vai abrindo o nosso entendimento, ele abre os nossos olhos espirituais, e ele nos faz ver a direção que nós precisamos tomar. Glória a Deus. Por isso tem aquele hino: tudo mudará. Após uma oração, tudo mudará. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 12, diz assim: então me invocareis e ireis e orarei a mim. O Senhor diz: eu vos ouvirei. Deus está te ouvindo. O Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve a nossa oração, e não só ouve, mas Ele tem respostas para nós. Quantas vezes nós deparamos com problemas seríssimos, às vezes problemas de enfermidade, vem um pai, vem uma mãe, vem um filho, olha, intercede pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, o médico diz que está desenganado. E aí nós levantamos um clamor ao Pai, e Ele momentaneamente, Ele envia a solução, Ele envia a cura, Ele restaura o caído, Ele liberta o oprimido. Um dia lá em Mineiros nós estávamos numa tarde com Deus, era uma festa, e no período da tarde sempre aquela dificuldade, né? Parece que o povo está cansado depois do almoço, daquele sono. E o pastor Ferreira, que hoje já dorme no Senhor, disse: pastor Adilson, o senhor fica na responsabilidade do trabalho da tarde.
Tá bom, pastor. E reuniu ali uma minoria no templo. As caravanas que vieram para aquela festa foram para um canto descansar, mas ficou um grupo ali considerável, um grupo pequeno. E tinha uma irmã, ela tinha uma causa na justiça, e aquilo estava travado, não tinha solução. Ela já tinha pedido oração, e um presbítero estava ministrando a palavra, e quando ele chamou: quem quer receber a oração, vem à frente. E Deus me mostrou alguém assim numa mesa, assinando uns documentos. E eu olhei para a irmã e o Senhor: é para ela. Eu disse: irmã, Deus está me dizendo que alguém está assinando os documentos que a irmã precisa. Naquela semana, ela alcançou a sua vitória. Providência de Deus. Então, meus amados, aqui a segunda atitude que nós encontramos aqui, para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, é a oração. A primeira é a questão de humilharmos, buscar com humildade a presença do Senhor, humilhar, descer. E agora, a segunda atitude nossa para alcançarmos a bênção do Senhor é a oração. Por isso que nós precisamos orar. É difícil? É difícil. Nós tínhamos uma irmã no campo de Portelândia, ela tinha 2 crianças, aí nasceu a terceira, e ela veio para a igreja em uma época muito difícil. O marido não era crente. Nós ganhamos aquela irmã para o Senhor, e ela veio, já tinha 2 crianças, aí nasceu mais um. Um dia ela foi para a igreja, e terminou o culto, foi para casa. Quando ela chegou, o marido não deixou entrar. Ela passou a noite no banheiro com as 3 crianças. Pastor, ajude em oração, irmã Patrícia. E nós oramos. Sabe o que aconteceu? Deus salvou o marido. Mas sabe o que ela fazia? Ela vinha para a igreja, colocava os meninos ali, e o pequenininho ela punha aqui nos braços, joelho dobrado, criança no colo, e ela orava a Deus. Hoje é uma dificuldade, né? Mas ela fazia isso, e Deus abençoou, Deus honrou, Deus deu vitória. Então, meus, quando nós tomamos essa atitude de conquistar a nossa bênção através da oração, com certeza a bênção ela vem sem medida sobre a nossa vida. Então, que nós possamos aprender com a palavra de Deus. É maravilhoso quando nós aprendemos sobre a oração, o valor da oração. A oração ela muda as coisas, a oração ela muda a situação. Antigamente, nós estávamos falando hoje, né, pastor César? A igreja na década de 50, 60, 70, 80, ainda era uma igreja que buscava a presença do Senhor. Da década de 90 para cá, mudou muito o estilo, e mudamos para pior. Eu lembro quando minha mãe, quando nós aceitamos a Jesus no ano de 76, aí eu era bem jovem ainda, fiquei 1 ano só na igreja, depois saí, minha mãe continuou. A gente chegava às 5 horas da manhã na igreja para orar, e era aquele barulho mesmo de oração, o povo orava, e os milagres aconteciam. Um dia eu estava participando de um culto, lá em Cuiabá, grande templo. O pastor Tecayama pregou, terminou a pregação, o povo saindo, e ficou um grupo de irmãos aqui orando, e eu parei ali, fiquei junto aqui observando. Chegou um moço com a cadeira de roda, todo atrofiado,
um outro moço ali com as muletas, as pernas toda torcidas, e aquele grupo de irmãos orando, implorando a bênção do Senhor, pedindo: Senhor cura, Senhor liberta, Senhor opera, Senhor faz, batiza com o Espírito Santo. E naquele tempo o Senhor batizava mesmo. De repente, irmãos, quando nós estávamos orando, foi maravilhoso. Aquele moço deu um salto da cadeira, glória a Deus, e começou a correr. Que maravilha que foi! Resultado de quê? De oração. O moço das muletas, pastor João, estava ali também orando, pedindo. Ele começou a fazer assim com as muletinhas, pulando ali. De repente ele jogou a muleta para cima e saiu correndo dentro do grande templo, subiu as escadarias, descia, e a glória de Deus tomou conta daquele ambiente. Vale a pena buscar a presença do Senhor. O Senhor Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de oração. Olha, era filho de Deus, ele era Deus. Mas em todas as ocasiões nós vemos Jesus orando. Nós vemos Jesus orando antes de escolher os discípulos. Nós vemos Jesus orando quando ele foi ser batizado. Ele entra para o batismo, ele ora. E quando ele é batizado, algo maravilhoso acontece. Quando ele desce as águas, que é imergido nas águas, que ele sai das águas, o Senhor Deus envia o seu Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele escutai. Jesus sai do batismo e ele vai para o deserto fazer o quê? Ele foi orar e jejuar. Então é importante, meus irmãos, esse propósito de oração. Aleluia. Quando nós oramos, nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Há uma diferença. Aí alguém pergunta: mas por que esse irmão sente tanta presença do Senhor e às vezes eu não sinto? Às vezes ele ora mais, às vezes ele paga o preço. Mais oração, mais bênção, mais vitória, mais portas abertas, mais cura, mais batismo com o Espírito Santo, mais renovo espiritual, mais salvação de alma, mais oração, mais paz na vida. Glória a Gatsui. Oh, aleluia. Vale a pena, meus amados irmãos, nós mantermos uma vida de oração. Vale a pena termos uma vida na presença do Senhor. Lá no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas capítulo 9, verso de 29, enquanto Jesus orava, aconteceu algo extraordinário. Jesus estava orando, estava ali Pedro, Tiago e João, estavam carregados de sono, Jesus orando. E quando eles acordam do seu sono, tiveram uma visão. Eles viram que Jesus transfigurou-se. E ele falava com Moisés e Elias. Eles olharam e disseram: quão maravilhoso é este lugar, Senhor. Esse lugar está muito bom. Se querem, façamos aqui 3 tendas ou cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas enquanto eles falavam, uma nuvem ocultou. Jesus disse: não contenha a ninguém essa visão. Quando nós oramos, há algo especial acontecendo no mundo espiritual. Sabe aquela luta que nós temos na oração? Há uma batalha, mas Deus está trabalhando por nós. Lembra de Daniel, quando ele fez um propósito de buscar ao Senhor para entender o que estava acontecendo a respeito daquela visão? Dobrou o joelho, preciso entender isso. Deus envia o anjo com a resposta. Travou-se uma batalha no mundo espiritual. 21 dias Daniel ali, insistindo com Deus. De repente Deus envia o arcanjo, o anjo guerreiro,
para que o mensageiro chegasse a Daniel. O anjo guerreiro chegou, assumiu ali a batalha, e o mensageiro chegou e disse: Daniel, não temas, homem muito desejado, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em entender essas coisas e a buscar a presença do Senhor, são ouvidas as tuas palavras. Irmãos, Deus está nos ouvindo, Deus está te ouvindo no momento da sua oração. Talvez você possa pensar, parece que a minha oração não está subindo sim, a resposta de Deus está chegando. Enquanto Jesus orava, ele transfigurou-se. Enquanto Paulo orava, Atos capítulo 16, 25 e 26, a Bíblia diz que depois de presos, chicoteados, açoitados, mãos e pés no tronco, mas eles estavam orando, Paulo e Silas, orando. Disse: vamos cantar? Começaram a louvar a Mandagasse, começaram a cantar louvores. E enquanto Paulo e Silas oravam a Deus, o céu se abriu. Deus enviou um grande terremoto que tremeu o alicerce da prisão, abriu as cadeias. A nossa oração não fica presa ao teto, meus irmãos. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, no momento da nossa guerra, da nossa oração, nós iríamos ver, aleluia, coisas terríveis acontecendo, mas a nossa oração subindo à presença do Senhor. Como é bom. Jesus orando, transfigurou-se. Paulo orando, Deus abriu o cárcere. Pedro e João orando, o coxo é curado. Oração não fica sem resposta. Pode orar, faça uma experiência com Deus. Fala: eu vou mudar a minha vida, eu vou passar a buscar ao Senhor. Você vai ver que algo especial, algo diferente vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Pastor Lázaro converteu ao Senhor em São Paulo, região de Ribeirão Preto. Naquela época ali tinha muito cafezal. Não conhecia nada de igreja, nada de Bíblia. E ele aceitou a Jesus. E ele disse assim: eu preciso aprender a pregar. Aí, Lázaro, você precisa orar, pedir sabedoria de Deus. E ele foi lá para o cafezal, foi orar, e orou, e buscou a presença de Deus, e falou com Deus. E ele começou a pregar. Diz: vou pregar, vou ver se eu sei pregar aqui, vou dar uma ensaiada. E ele começou a pregar, irmãos, para o cafezal, pensando ele que ele estava só ali com um pé de café, e pregou com autoridade, e Deus foi dando palavra, e Deus foi dando graça. Sabe aquele dia que Deus dá graça mesmo? Deus foi dando graça, ele foi pregando, parecia que era um congresso, segundo ele fala. E ele disse assim: agora eu vou ver se eu sei fazer o apelo. Tem porventura alguém entre nós aqui que deseja aceitar a Jesus como teu Salvador? Sai um homem do meio do cafezal, todo sujo, barbudo, estava ali escondido da polícia, fugitivo, e o moço diz: eu quero aceitar este Jesus como meu Salvador. Efeito da oração, irmãos. Experimente. Algo acontece na sua vida.
O Senhor surpreende. Ele nos surpreende quando nós oramos. Quando nós fazemos um propósito de oração, Deus se agrada e Ele nos surpreende. Glória a Deus. Enquanto Pedro orava, o coxo foi curado. Enquanto Josué orava, o pecado de Acã foi descoberto. Os irmãos conhecem essa história? Depois que Josué assume a liderança de Israel, depois da morte de Moisés, o primeiro grande desafio de Josué foi o Jordão. E Deus disse: Josué, manda o povo santificar, porque eu vou fazer maravilha no meio de vós. O povo santificou, Deus deu a estratégia, o Jordão se abriu. Aí o primeiro grande desafio depois do Jordão, Jericó, cidade fortificada, muralhas altas, muralhas largas, dava para andar 2 carros um ao lado do outro em cima das muralhas de Jericó. Cidade forte. Quem sabe o rei de Jericó podia dizer: aqui ninguém entra, a cidade é fortificada. Mas eles não conheciam o Deus de Israel. Veja que coisa simples, irmãos. A estratégia que Deus deu: você vai rodear a cidade aí durante 7 dias, uma vez por dia, volta para o arraial, ninguém vai falar nada, em silêncio. O povo em silêncio. Deus age no silêncio, irmãos. Glória. Deus age no silêncio. 6 dias, uma volta por dia. 7º dia, o Senhor instrui: 7 voltas vocês vão dar. E na última volta, quando eu disser, os sacerdotes vão tocar as buzinas. E quando eu disser, vocês vão gritar. Só que a cidade é anátema, ninguém pega nada. Fizeram o 7º dia, primeira volta, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, e o sacerdote com as suas buzinas na mão. Quando vai completando a última volta, Josué dá ordem e eles tocam as buzinas. E ele disse ao povo: gritai. A Bíblia diz que é tempo de falar e tempo de estar calado. Aí o povo gritou, diz a Bíblia, com grande grita. O que aconteceu? Deus derrubou as muralhas de Jericó. O povo entrou. Como a cidade era anátema. Mas um homem olhou e viu uma capa babilônica, cunha de ouro, viu prata. Deu um jeitinho ali, sabe quando a pessoa quer fazer a coisa errada? Deu um jeitinho ali, pegou aquilo, levou e escondeu debaixo da sua tenda. Irmãos, nada fica encoberto aos olhos de Deus, nem mesmo aos olhos dos servos de Deus. Existem coisas que tem que aguardar, porque Deus é longânimo, tem a hora de agir. Mas a primeira cidade a ser conquistada depois era uma pequena cidade chamada Ai, povo pequeno. Josué manda espias para espiar a cidade. Vai lá ver o povo, vê se o povo é forte, se o povo é grande, se o povo é numeroso, como que é o exército. E os espias foram. Na ótica humana, era um povo pequeno, era um povo fraco, como de fato era. Agora, o que eles não sabiam é que tinha um anátema no meio de Israel.
Alguém havia desobedecido a ordem de Deus. Josué não sabia. E os espias disseram: não mande todo o povo, todo o exército, apenas 2 ou 3 mil homens é o suficiente. 3 mil homens saem para combater aquela cidade. E quando eles chegaram na peleja, aquele povo foram mais fortes do que eles. Israel virou as costas para os seus inimigos e começou a fugir. Morreu 30 homens de Israel, fugiram. Quando chega no arraial, Josué não entendeu aquela situação. O que está acontecendo? Aí o que eles fizeram? Josué, com os anciãos de Israel, se lançaram na presença de Deus. Vamos buscar a direção do Senhor aqui. Vamos conversar com o Senhor para ver o que está acontecendo. Ficou ali o dia todo na presença do Senhor orando. E quando foi à tarde, o Senhor disse para Josué: por que vocês estão aí prostrado? Levanta. O problema é que tem pecado no meio do povo. Então quando eles oraram, o pecado de Acã foi manifesto. Capítulo 7 de Josué, o versículo 6 a 21. Chamaram a Josué, chamaram a Acã, dê glória a Deus aí, conta o que está acontecendo. Que foi lançado sorte, e a sorte caiu sobre ele. Aí ele começou a revelar a sua falta, a sua culpa, dizendo: olha, sou culpado mesmo. Quando eu vi aquela boa capa babilônica, aquela cunha de ouro, eu não resisti. Eu peguei, eu tomei-os para mim, e eu escondi, está debaixo da minha tenda. Que tristeza. Morreu Acã com toda a sua família. Foi apedrejado fora do arraial. Fizeram um grande montão de pedras sobre a família de Acã, tudo quanto ele possuía. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós vemos aqui o efeito da oração, o poder da oração. Josué orou e Deus revelou o que estava acontecendo. Então, irmãos, nós podemos orar. Não importa a situação, não importa o tamanho do problema, se nós nos lançarmos na presença do Senhor, Deus vai entrar com providência, vai resolver o problema, vai dar vitória, vai salvar o casamento, vai curar a enfermidade, vai abrir a porta fechada, vai realizar o milagre. Você pode crer, dar glória a Deus. Vale a pena orarmos. Jesus orou, e enquanto ele orava, ele transfigurou. Paulo orou, enquanto Paulo orava, Deus abriu o cárcere. Pedro orou, o coxo foi curado. A igreja, em Atos dos Apóstolos capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja foi para a oração. Irmãos, o nosso Deus, Ele trabalha em toda situação. Não importa o que esteja acontecendo, Deus é especialista em todas as coisas. Glória andando assim. Pastor Sebastião Rodrigues de Cuiabá, ele foi para o Nortão visitar o campo, e ele tinha que retornar após o culto, porque tinha uma reunião importante no outro dia, não podia faltar na reunião. Estava ele e o irmão Abel, que hoje é pastor. Na época ele não era pastor.
E eles estavam numa D10 da igreja ali naquela época, era o carro, né? Quando eles saíram de Canarana, no Mato Grosso, estão vindo. Naquela época as estradas não eram muito boas. E o carro deu um barulho no câmbio. O pastor parou. Falou: pastor Sebastião, a caminhonete quebrou o câmbio. Não tem como a gente continuar. E ele era muito calmo. Pensou, diz: nós precisamos chegar a Cuiabá. Mas não vai. Isso tarde da noite. Falou: nós vamos orar. E o nosso Deus vai nos levar a Cuiabá. E eles oraram: Senhor, nós precisamos chegar a Cuiabá. Nós viemos aqui para fazermos a tua obra, mas eu não posso faltar à reunião de amanhã de manhã. Senhor, coloca a tua mão nesse carro. Aí ele disse para o irmão Abel: dê partida, vamos embora. Deu partida na caminhonete, funcionou, engatou a marcha e veio embora. Amanheceu o dia em Cuiabá. Aí o pastor disse: leva essa caminhonete lá no irmão Tiãozinho, ele é mecânico. Pede, Tiãozinho, Antôniozinho, ele é mecânico, pede ele para ver o que aconteceu. Para os irmãos que entendem de veículo, irmão, cadê o irmão Joãozinho? Parece que ele estava aqui, deu uma saidinha. Outros irmãos que entendem de veículo. Quando o irmão desmontou o câmbio da D10, o eixo piloto estava quebrado no meio, mas veio a Cuiabá. Então Deus trabalha em toda situação. Então quando o Senhor está dizendo aqui: ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Ele está dizendo: eu ouvirei do céu. Deus está te ouvindo. Deus está nos ouvindo. Deus ouve o clamor da igreja. Pedro preso, ia ser morto, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Os irmãos conhecem, é um texto muito conhecido. Deus envia o seu anjo, e os anjos são ministros de Deus. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus. Eles não recebem adoração, mas eles são ministros de Deus, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus envia o anjo, deu uma voz de comando, disse: vai lá libertar o meu servo. A igreja orando: liberta Pedro, Senhor. Livra o irmão Pedro da prisão. Eu acho que não tinha outra palavra. Adultos, crianças, jovens, adolescentes, ancião, a oração é a mesma: Senhor, liberta o irmão Pedro da prisão. E liberta, e foram orando, e a oração foi subindo à presença de Deus. Anjo, vai lá, a minha igreja, a minha noiva, a eleita, está me pedindo. Então nós somos a noiva de Cristo. Somos a eleita do Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. Então quando nós nos colocamos na presença do Senhor em oração, o céu se abre para nos ouvir. Deus foi lá, soltou as cadeias, algemas, grilhões, os ferrolhos. Os soldados foram tomados de sono, eram 16 soldados. E o anjo disse: olha, cinge-te, calça tuas sandálias e segue-me. Ele foi sair. Resposta de oração de crente. Portão principal que dava para a rua se abriu. Quando ele sai, o anjo desapareceu. Ele pensava que era uma visão. Sabe aquela bênção que você imaginava assim? Eu nem acreditava mais que ia acontecer, mas Deus fez. Aleluia.
Quando ele estava na rua, ele olhou, cadê o anjo? Aí ele entendeu que não era uma visão, literalmente aconteceu. E ele foi para a casa onde a igreja estava reunida. Aleluia. E ali ele pôde testificar de como Deus o livrou da prisão. Então é importante, meus irmãos, a oração. Enquanto Elias orava, fogo desceu do céu. E algumas pessoas, irmãos, preocupam na forma de orar. Qual a postura da oração? De que jeito eu oro? De pé, deitado, sentado? Paulo escrevendo a Timóteo 2:8, ele diz: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Você pode orar na igreja, você pode orar na sua casa, você pode orar na praça, você pode orar na lanchonete, você pode orar no seu trabalho, no posto de gasolina, na rua, na rodovia, em qualquer lugar. Um dia lá em Jaciara nós éramos jovens, e apareceu um moço lá, apelido de Darim, desviado da igreja, vindo de outra cidade, e nós estávamos, o senhor conhece Jaciara, pastor César? Aquela avenida principal de Jaciara, tinha ali a panificadora K3, e ali reunia muitas pessoas, e os jovens da igreja costumavam ir por ali, ficava ali, um lanchinho, aquela coisa toda que jovem gosta. Chegou aquele moço afastado, cabelão, compridão, bonitão, desviado. Vocês são crentes? Somos crentes, você? Eu sou afastado. E os jovens já caíram em cima, falando do amor de Deus. E ele não suportou a presença maravilhosa do Espírito Santo, e ele disse: eu quero reconciliar. Que dia que tem culto para mim? Não, é agora. Dobra o joelho aqui no meio da rua, na calçada. E ele dobrou o joelho, e nós oramos por ele. Ele reconciliou. Quando eu saí de lá, ele era obreiro na casa de Deus. Aonde eu vou orar? Qualquer lugar, meu irmão. Ora na igreja, ora em casa, ora na rua, ora no trabalho, na prefeitura, no posto de saúde, ore na gasolina, ore lá na pescada, né, irmão César? Vamos orar. Não importa onde, a palavra de Deus está nos dizendo: se nós orarmos, Deus ouvirá do céu. E Ele tem a cura para a nossa geração. Deus quer curar a nossa geração, que estão tomando rumos diferentes. Mas Deus tem a cura. Se a igreja de Caçuio se envolver na oração, buscar a presença de Deus, nós vamos ver um grande diferencial na cidade de Caçu e em todo o campo. Porque nada pode resistir o poder da oração. Nada resiste. Como eu disse no início, a oração nos coloca em sintonia com Deus. Nada é capaz, eu achei interessante essa frase: nada é capaz de deter a força de uma oração sincera. Nada. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Você não pode, mas o teu Deus pode. A tua família não pode, mas você serve a um Deus que tudo pode. Ore, busque a presença do Senhor. Deus tem vitória para a sua igreja. Podemos orar de pé. Alguém prepara 1 Reis 8, 22, você pode ver? Orar de pé. Nós temos aqui orar. Conversando um dia com um moço de uma determinada igreja, ele estava na casa de uns irmãos, criando um problema.
Eu cheguei, começamos a conversar, e eu vi que a conversa não ia ter um fim benéfico, porque eu não ia convencê-lo, nem ele nos convenceria. Aí eu disse assim: vamos orar e encerrar esse assunto? Fica de pé aí, vamos orar. Ele disse: eu só oro ajoelhado. Se eu orar de pé eu fico tonto. Falei: então tem demônio na causa. Porque a minha Bíblia, ela nos ensina que nós podemos orar de pé, nós podemos orar sentado, nós podemos orar ajoelhado, nós podemos orar com o nosso rosto no pó, nós podemos orar de qualquer forma, não importa a posição, é importante que nós oremos a Deus. Falei: se vai ficar tonto, tem demônio. Vamos orar aqui, vamos expulsar esse negócio. Vocês me dão licença, para mim vocês são loucos, eu vou embora. Saiu, foi embora, o problema ficou resolvido. Conseguiu aí? Ele é irmão Teoderico, trocando seu nome aqui. Pode ler. 1 Reis 8:22 a seguir. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus. Pode continuar. E disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. Tá bom, Deus abençoe. Salomão, meus amados, ele se posicionou diante do altar do Senhor e orou. Deus ouviu a sua oração. De pé, vai caminhando pela rua da cidade, vai caminhando, vai orando. Dependendo do estabelecimento que você estiver, viu a necessidade, está ali de pé, esteja orando. O Senhor vai quebrando todo laço, vai desfazendo todo mal, vai lançando por terra toda obra maligna. E nós vamos orando, e Deus vai agindo, e Deus vai fazendo. Nós podemos orar ajoelhado. Temos vários exemplos. 1 Reis 8:54, Isaías 19:5. Temos Daniel 6:10, Lucas 22:41, Marcos 1:40. Daniel, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele abria a janela para as bandas de Jerusalém, e ele se ajoelhava e ele orava a Deus. E como Deus se agradou de Daniel, levantaram uma perseguição terrível contra Daniel por inveja, caluniaram Daniel, foi condenado à cova, mas tinha depósito com Deus, era íntegro, era reto, era homem que buscava a presença do Senhor. Quando ele é lançado na cova, Deus fecha a boca dos leões, e ele passou a noite ali. O rei perdeu o sono, mas eu acredito que Daniel dormiu a noite toda. O rei não quis alimentar, o rei jejuou a noite, o rei não quis músicas. De manhã bem cedo ele vai à cova, com voz trêmula pergunta: Daniel, porventura o Deus que tu serve pôde te livrar da boca dos leões? Aí Daniel lá de dentro, glória a Deus, lá de dentro da cova, ele disse: Senhor, ó rei, vive eternamente. Glória andasse, vive eternamente, ó rei, porque o meu Deus a quem sirvo continuamente não achou em mim nenhum delito ou pecado. E ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões.
Veja que maravilha, resposta de oração. Como Daniel orou lá, eu não sei se ele estava de pé, montado em um leão, deitado, eu não sei, mas nós sabemos que Deus deu livramento, Deus deu vitória. Por isso, meus amados, o importante é que nós estejamos orando, seja de pé, seja ajoelhado, seja deitado, seja com as mãos levantadas, nós não podemos deixar de orar. Ezequias, sentenciado à morte, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, estava deitado, e ele tirou do profundo da sua alma, do seu coração, uma oração sincera. Lembra-te, Senhor, de que eu andei na tua presença com o coração sincero. E ele orou, e a Bíblia diz que ele humilhou, e ele chorou muitíssimo. Deus manda o profeta voltar. Vai lá. Anulei a sentença. O rei não vai morrer. Volta, Isaías. Diga ao rei que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar 15 anos. Que oração não faz, irmãos? Então Deus está nos dizendo nesse texto de Crônicas que nós estamos estudando, que se nós orarmos, Ele ouvirá do céu. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito. Senhor, eu vou fazer um propósito. Eu vou buscar a tua presença. Eu vou orar. Eu vou voltar a orar. Você vai ver a sua vida mudar. Deus mudará a sua vida por completo. Parece que pelos olhos da fé nós podemos ver Deus agindo em favor da igreja. A oração subindo, Deus estendendo a sua mão e dizendo: eu vou abençoar este povo. Atos dos Apóstolos capítulo 4, quando surgiu aquela grande perseguição contra a igreja, contra os apóstolos, eles estavam sendo proibidos de falar a palavra, e a igreja orou dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças, eles estão querendo calar os teus servos, eles estão querendo tapar a boca dos teus servos apóstolos. Olha, Senhor, para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. E enquanto eles falam, que haja cura, que haja sinais, que haja prodígios. E Deus ouviu a oração da igreja. Os apóstolos pregavam, milagres iam acontecendo. Até os lenços e aventais que eram levados, passavam pelos enfermos, eles iam sendo curados. E a Bíblia diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. É maravilhoso, meus amados, a vida de oração. Glória a Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos falar com Deus. Deus quer sarar a terra, Deus quer salvar a sua família, Deus quer trazer de volta os teus filhos que não estão mais aqui. Deus quer fazer uma mudança na vida da igreja. Mas precisamos voltarmos para a oração. Quantos vão fazer um compromisso de voltar a orar? Se não consegue 1 hora, 1 hora e 10 minutos por dia,
Amanhã você ora 15, depois você ora 45 minutos, daqui a pouco você dobra o seu joelho, passa 2, 3 horas na presença do Senhor e nem vai sentir. Terion decar, sim, maravilha. Que Deus abençoe a igreja. Que o Senhor Jesus nos dê a sua graça para mantermos uma vida de oração. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Poderíamos falar aqui de algumas coisas. Enquanto nós aguardamos a resposta das nossas orações, nós precisamos de fé. Enquanto aguardamos a resposta da nossa oração, nós precisamos de absoluta confiança e não desesperarmos. Enquanto nós aguardamos